Salve amigos e amigas do meu canal do YouTube Mauro Vendrúsculo Alves. Eu hoje vou responder definitivamente para vocês e para mim também a pergunta que muitos dos meus seguidores me fazem nos comentários lá do meu canal. A pergunta é: onde é mais barato comprar nossos vinhos argentinos? Em Bernardo de Irigoyen, que é uma cidade mais de comércio, ou em Puerto Iguaçu, que é uma cidade de comércio também, mas é uma das cidades mais importantes de turismo do país dos hermanos? Aonde é mais barato? Em Bernardo de Irigoyen, os nossos vinhos, ou em Puerto Iguaçu? Vamos ver isso aí hoje, pessoal. Eu realizei pesquisas em vinotecas importantes de Puerto Iguaçu, como a Vinos & Co, a Vinoteca Blanco e Tinto, e em alguns mercados que possuem a seção de vinhos Prime, para vender, como o mercado Capiquá, que é um mercado chino, um mercado chinês, que fica muito próximo ali do centro de Puerto Iguaçu. Então estes foram as vinotecas e os mercados de Puerto Iguaçu que eu optei, que eu escolhi para realizar as comparações. E daí lá nas vinotecas de Bernardo de Irigoyen, eu escolhi também outros dois mercados e vinotecas para fazer estas pesquisas, todos de Puerto Iguaçu. E para realizar as comparações, escolhi dois mercados e vinotecas de Bernardo de Irigoyen, que de acordo com outras pesquisas e comparações que eu já fiz e já mostrei em vídeos anteriores para todos vocês, não eram os menores preços. A gente sabe que os resultados que deram foram lá Vinoteca e Mercado Gabriel, mas ali em Bernardo de Irigoyen eu peguei o Mercado Ceferino e o Mercado e Vinoteca El Porteño. As pesquisas foram realizadas em todos estes locais nos dias 27, 28 e 29 de junho de 2023. Um período de diferença muito curto, até para não dar tempo hábil para que um ou outro desses pontos de venda que eu escolhi, e devido à questão da inflação alta dos argentinos, pudesse alterar esses preços, já que a gente sabe que por lá os preços estão galopantes. Eu elaborei uma tabela no Excel com 3 pontos de vendas de Puerto Iguaçu, como eu já disse, 2 pontos de venda em Bernardo de Irigoyen, e passarei a expor e explicar esta tabela com algumas avaliações, considerações pessoais minhas. Gostaria que todos vocês pudessem também ver e realizar as suas análises, e se forem diferentes ou as ideias forem diferentes das minhas, que vocês acrescentem os seus posicionamentos e coloquem ali nos comentários abaixo deste vídeo no meu canal. Assiste aí a mais este trabalho de pesquisa sobre os preços dos vinhos argentinos que são comercializados nestas duas cidades da província de Misiones, que distam entre si em torno de 280 quilômetros, e são pontos importantes por onde os brasileiros entram legalmente e trazem legalmente os seus vinhos lá do país dos hermanos da Argentina. Assiste aí, pessoal! Então, pessoal, aqui está a tabela. Eu vou explicar para vocês os resultados que eu encontrei, mas eu vou explicar primeiro como é que ela funciona. Ó, aqui eu tenho os nomes Vinos & Co, Blanco e Tinto e Capiquá, está em laranja. Laranja é Puerto Iguaçu, e aqui em azul Ceferino e El Porteño. Então tudo que se refere a Puerto Iguaçu vou deixar em laranja, e o que se refere a Bernardo de Irigoyen está em azul. Então, por exemplo, eu tenho aqui os primeiros 4 vinhos que só tem lá na Vinos & Co. Então tem ali o preço em pesos, tá? Esse aqui é preços em pesos. Se vocês quiserem transformar em reais, divide isso aqui tudo por 80. Na Vinos & Co divide por 80, na Blanco e Tinto divide por 80, e na Capiquá também divide por 80, que é o que vale o peso, R$1, 80 pesos, lá em Puerto Iguaçu. Então, o primeiro vinho que a gente pode falar é esse aqui, o Achaval Ferrer Cabernet 2019. Lá na Vinos & Co ele custa 3.665. Nos outros não tem, mas tem lá no El Porteño por 3.143 pesos. Então
3.143 pesos, é mais barato lá no El Porteño. Então eu tenho aqui um vinho que é mais barato em Bernardo de Irigoyen em relação a Puerto Iguaçu. Um outro detalhe que eu quero que vocês prestem atenção, aqui ó, quando eu tenho vários preços em Puerto Iguaçu, uma coisa que me chamou a atenção é que lá no mercado Capicuá tem muitos, mas muito mais vinhos com preços menores do que no Blanco e Tinto e do que no Vinhos e Co lá em Puerto Iguaçu. Continuando então, aqui eu tenho o Aperol Ferrer Malbec 2021, ó, é mais barato na Vinhos e Co. E aqui no Ceferino e El Porteño não tem. Vou baixando. Aqui o Alma Negra tem só lá no Blanco e Tinto e no Ceferino. Ó, no Blanco e Tinto 6.279 pesos, divide por 80. E no Ceferino, além de ser mais barato em pesos, ainda você divide por 86. Então, ó, esse é o segundo vinho mais barato ali em Bernardo de Irigoyen. Mais um, o Angélica Zapata Malbec 2019, tem no Capicuá, que é o mercado tino lá de Puerto Iguaçu, e tem no El Porteño. Custa 8.008 pesos lá no El Porteño. Ó, é mais barato em pesos e ainda você tem que dividir por 87. Aqui você divide por 80, dá um valor ainda maior lá em Porto Iguaçu do que ali em Bernardo de Irigoyen. O outro vinho, Angélica Zapata Malbec 2017, tem no Blanco e Tinto e tem no Ceferino. Blanco e Tinto 8.199 pesos, ainda divide por 80 para dar reais, e no Ceferino 6.730 divide por 86. Ó, é o quarto vinho mais barato ali em Bernardo de Irigoyen. O outro vinho, que é o Angélica Zapata Merlot Alta 2018, tem no Vinhos e Co 6.063 e tem no Ceferino 4.000 pesos. Ceferino ainda você divide por 86 e no Vinhos e Co você divide por 80. Temos aqui o quinto vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. O outro vinho, Angélica Zapata Cabernet Sauvignon Alta 2019, tem no Blanco e Tinto e tem no Capicuá lá em Porto Iguaçu. Ó, o Capicuá está mais barato que no Blanco e Tinto, mas ainda assim está mais barato aqui no Ceferino, em Bernardo de Irigoyen. Deixa eu marcar esses aqui que já foram considerados os mais baratos também. Então, esse é o sexto vinho que é mais barato lá em Bernardo de Irigoyen em relação a Puerto Iguaçu. O outro vinho é o Angélica Zapata Chardonnay Alta, tem lá no Blanco e Tinto por 5.799 e no Ceferino 4.350. Então, lembre-se que aqui eu divido por 80 para transformar em reais. Dá mais caro ainda do que aqui no Ceferino, que você divide por 86. Descendo aqui a minha tabela, eu tenho vários vinhos aqui que só tem no Vinhos e Co, e então esses eu não vou comentar com vocês porque não tem comparação, não tem como comparar. Então eu vou chegando mais para cima aqui. O outro vinho que tem em mais de um mercado, em mais de um local de posto de venda, é o Colomé 1831 Malbec azul e cinza. Ele é meio azul cinzentado, o rótulo. Então lá na Vinhos e Co 12.402 e lá no El Porteño 11.407. E ainda você divide por 87. Esse é o oitavo vinho que é mais barato ali em Bernardo de Irigoyen em relação a Puerto Iguaçu. Agora nós temos aqui o Colomé Syrah Lote Especial, ó, 3.724 lá no Vinhos e Co, 3.949 no El Porteño. Então aqui o Vinhos e Co em Puerto Iguaçu é mais barato do que em Bernardo de Irigoyen. Primeiro vinho que é mais barato lá em Puerto Iguaçu em relação a Bernardo de Irigoyen. Indo mais para frente, os outros aqui eu vou deixar para vocês terem uma base do preço. Aqui eu tenho o Colomé Taná Lote Especial, tem lá na Vinhos e Co 3.707 pesos e tem lá no El Porteño. Na Vinhos e Co é mais barato, ó, segundo vinho mais barato lá em Puerto Iguaçu. Descendo, olha, aqui não tem comparação, só tem um local, mas aqui um dedicado ao Malbec 2019 tem na Blanco e Tinto 4.524 pesos e tem no Ceferino 2.370 pesos. Aqui tá meio absurdo essa diferença, né? Pode ser que tenha algum erro aí, mas
é mais barato ali em Bernardo de Irigoyen. O nono vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. Descendo aqui, tem outros vinhos, vocês podem observar os preços para vocês terem uma base. Aqui eu tenho o DV Catena Malbec. Lá no Branco e Tinto, 5.479, você divide por 80. No Capicuá também divide por 80. E no Ceferino você divide por 86. Décimo vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. Aqui o DV Catena Chardonnay, no Branco e Tinto 4.679, que é mais barato do que lá no El Porteño. Este é o terceiro vinho mais barato em Puerto Iguaçu. O outro vinho que eu tenho aqui, o DV Catena Cabernet, 6.328 pesos no Vinho Zicô. No Capicuá, 6.300 pesos. É mais barato no Capicuá, mercado chino, lá, mercado chino, fica bem próximo ali do centro. E no Ceferino, 4.900. Então, Ceferino em Bernardo de Irigoyen é mais barato que em Puerto Iguaçu. Esse é o 11º vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen em relação a Puerto Iguaçu. O outro vinho é o El Inimigo Malbec 2019, lá no Branco e Tinto, 6.660 pesos. E lá no Capicuá, de novo Capicuá, mais barato que no Branco e Tinto e que no Vinho Zicô. Agora vem o El Inimigo Bonarda 2019, no Branco e Tinto, 6.900, divide por 80, e no Ceferino 4.900, divide por 86, 12º vinho mais barato lá em Bernardo de Irigoyen em relação a Puerto Iguaçu. Esses outros aqui vocês podem ver em relação a Puerto Iguaçu, mais barato é no Branco e Tinto, mais barato é no Vinho Zicô, e vai indo, eu vou baixando aqui porque não tem nos dois pontos que eu quero salientar para vocês, que é Bernardo de Irigoyen e Puerto Iguaçu. O La Linda Malbec Red Blend 2022, 2.907 no Vinho Zicô, 2.450 no Branco e Tinto, mas no El Porteño 2.194. Isso aqui é o 13º vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. Las Perdices Cabernet Reserva 2.731 no Vinho Zicô, 3.642 no El Porteño. Então, quarto vinho mais barato em Puerto Iguaçu. Tudo que é laranja aqui é Puerto Iguaçu. Subindo um pouquinho, Las Perdices Malbec Reserva 2.731 no Vinho Zicô, 2.635 no El Porteño. 14º vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. Descendo aqui mais alguns vinhos, vocês podem dar uma segurada no vídeo para poder ver os preços, não esquecendo que aqui no Branco e Tinto eu divido por 80, no Capicuá por 80, no Ceferino eu divido por 86 e no El Porteño eu divido por 87. Los Alamos Selection Malbec 2022, tem lá no Vinho Zicô, tem lá no Branco e Tinto e tem lá no Ceferino, 1.900 pesos, 15º vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. Pulando aqui, Los Haroldos Reserva Cabernet Sauvignon, 1.900 pesos no Capicuá, 2.150 no Ceferino. Então é mais barato aqui no Capicuá, certo? Capicuá é mais barato este vinho Los Haroldos Reserva Cabernet Sauvignon. Capicuá tá me surpreendendo. Então, o quinto vinho mais barato lá em Puerto Iguaçu. Olha aqui, Los Haroldos Reserva 2020, no Capicuá é mais barato que no Branco e Tinto, certo? Aqui tá para olhar o peso mesmo, porque aqui todos eles dividem por 80. Lá em Puerto Iguaçu eles não estão utilizando a conversão maior, é 1 por 80 normalmente. O Louis Sauvignon Blanc Varietal, 3.070 na Vinho Zicô, 3.213 no El Porteño. Então, Vinho Zicô, mais barato, sexto vinho, mais barato lá em Puerto Iguaçu. Agora eu venho, Louis de Bosca de Sangre, o negro aquele, 5.479 no Branco e Tinto e 5.010 aqui no Ceferino. É mais barato e ainda divide por um número
maior, que é 86. Ó, 16º vinho mais barato, o Luigi Bosca de Sangre Cabernet, aquele branco, o rótulo branco 2019, 5.307 no Vinho Zicô, 5.010 no Ceferino. 17º vinho mais barato lá em Bernardo de Irigoyen. O Luigi Bosca de Sangre Vermelho 2020, 5.700 no Capiquá, 5.570 no Ceferino. 18º vinho mais barato ali em Bernardo de Irigoyen. E vamos indo, ó, pulando os que não tem comparação. O Luigi Bosca Malbec 2021, 3.500 no Capiquá, 2.730 no El Porteño. 19º vinho mais barato aqui em Bernardo de Irigoyen. Luca Malbec 2020, ó, 7.879, 7.087 no El Porteño, 6.300 no Ceferino. Então é mais barato em Bernardo de Irigoyen. O Luca Pinot Noir, 7.479, 6.300, 6.007 pesos no El Porteño. 21º vinho mais barato aqui em Bernardo de Irigoyen. Luca Syrah, 7.479, 6.300 no Ceferino. Então, 22º rótulo de vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. Aqui eu tenho Marchiori, Matervini, Monteagrello, que não tem comparação, só tem lá no Vinho Zicô. Este aqui é o Morquita Muerta Blend de tintas, 4.920 no Blanco e Tinto, 5.900 no Capiquá. Então, o mais barato é aqui no El Porteño, 23º vinho mais barato. O Morquita Muerta Blend Cabernet, de novo, é mais barato aqui no El Porteño, 24º vinho mais barato. O Morquita Muerta Sapo de Outro Poço, 2.835, 25º vinho mais barato aqui no El Porteño, no Bernardo de Irigoyen. O Perro Cachejero, 2.279 no Blanco e Tinto, mas é mais barato de novo aqui no El Porteño, 26º vinho mais barato. O Morquita Muerta Pispe Blend de tintas, ó, 3.319 no Blanco e Tinto, 3.200 no Capiquá. O Capiquá ganhando destes outros dois aqui. Só que o mais barato é 2.106 ali no El Porteño, 27º vinho mais barato. O Morquita Muerta Cordeiro com Piel Lobo, 1.319, 1.550, 1.000 pesos ali no Ceferino, que custa, ó, R$10,50. 28º vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. Pulando esses aqui, ó, esse Nicásia Blend, Weinhardt Malbec Blend é mais barato no Capiquá, o mercado Tino ali, vou mostrar para vocês depois onde é que é. O Nicola Catena Colorido, o rótulo colorido, 15.000, 11.000, 10.530 no El Porteño. 29º vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. Norton Dock Malbec, 1.193 no El Porteño. 30º vinho mais barato. Pequenas Produções Cabernet Sauvignon 2017, 6.024, diferença não é tão grande, então mais barato no El Porteño. 31º vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen em relação a Puerto Iguaçu. Agora tem o Routine Cabernet Sauvignon com Merlot, ó, é mais barato lá em Puerto Iguaçu no Capiquá, porém o mais barato é aqui no El Porteño, 32º vinho mais barato. O Routine Cabernet Franc Malbec é mais barato, ó, lá no Capiquá em relação a Puerto Iguaçu, né? Não tem aqui em Bernardo, mas lá o Capiquá é mais barato. O Pinot Noir aqui é mais barato no Ceferino em relação ao El Porteño, mas não tem lá, esse Routine Pinot Noir não tem lá em Puerto Iguaçu. Bom, então aqui o Salentine Malbec Reserva, 2.679 lá no Blanco e Tinto, no Ceferino 2.200, mais barato em Bernardo de Irigoyen. 35º vinho mais barato, este Malbec, 7ª Reserva Malbec 2021, 3.479 lá no Blanco e Tinto, 6.375 no El Porteño. Então Blanco e Tinto é mais barato. 7º vinho mais barato lá em Puerto Iguaçu, 35-7. Então uma goleada aí, né? O 7ª Gran Reserva aquele da rótulo preto, 7.479, 5.760 no El Porteño.
36º vinho mais barato em Bernardo de Irigoyen. O outro vinho que tem nos 2 pontos, aqui em Bernardo e lá em Puerto Iguaçu, é o Trumpeter Cabernet Sauvignon 2021, 2.200 no Capicuá, 1989 no El Porteño. Então, 36º vinho mais barato. O outro vinho que eu tenho que mostrar é Zucard Que Malbec, 3.079 do Blanco e Tinto, 350 no Ceferino, que é mais barato, e 4.119 no El Porteño. Então, 3.079, que é mais barato do que lá em Bernardo de Irigoyen. É o 8º vinho que é mais barato ali em Puerto Iguaçu em relação a Bernardo de Irigoyen. E esse último vinho aqui, Zucard Que Malbec, 3.079 no Blanco e Tinto, 2.790 no Ceferino e 2.711 no El Porteño. Aí fechamos em 38 vinhos mais baratos em Bernardo de Irigoyen em relação a Puerto Iguaçu. Fazendo um relatório, lá de Puerto Iguaçu eu tinha Vinos Eco, deu 5 vinhos mais baratos. Lá no Blanco e Tinto eu tenho 11 vinhos, que é de Puerto Iguaçu, 11 vinhos mais baratos em relação a Puerto Iguaçu só. E lá no Capicuá, em relação a Puerto Iguaçu somente, eu tenho 16 vinhos. Então, lá no mercado Capicuá, que é um mercado tino, é mais barato. 16 vinhos lá no Capicuá é mais barato do que no Vinos Eco, no Blanco e Tinto. Já aqui no Ceferino e no El Porteño ficou quase que igual. 8 vinhos mais baratos no Ceferino, 7 vinhos mais baratos no El Porteño. E o final de tudo deu 38 vinhos mais baratos em Bernardo de Irigoyen e 8 vinhos mais baratos em Puerto Iguaçu. Ó, uma goleada. Então, aonde é mais barato de se comprar os nossos vinhos, por esta pesquisa que eu fiz, uma goleada. Ganhou Bernardo de Irigoyen por 38-8, certo? E o mercado Capicuá, lá de Puerto Iguaçu, com relação a esses dois aí, que eu falei para vocês, ele ficou mais barato do que os outros dois. Ó, mercado Capicuá. Muito bem, amigos e amigas, vocês viram então que Puerto Iguaçu levou de goleada de Bernardo de Irigoyen. Eu já tinha esta impressão, mas sempre fica essa discussão de um ou outro vinho é mais barato aqui ou lá. Os preços dos vinhos em cidades turísticas a gente pode saber que podem ser muito mais caros devido assim diversos fatores. Então existe uma demanda muito grande lá em Puerto Iguaçu e eles desempenham um papel muito importante para determinar essa demanda, para determinar os preços do vinho. Puerto Iguaçu fica em uma trifronteira e recebe turistas e comerciantes de 3 países e muitas cidades, muitos estados. Portanto, há procura dos seus comércios de vinhos em relação a Bernardo de Irigoyen, que é muito, mas muito maior esse acesso das pessoas do Brasil e do mundo todo lá naquele ponto turístico dos argentinos. E eles recebem, assim, visitantes, obviamente, do mundo todo. Além desses fatores, é importante considerar que em cidades turísticas, onde há uma alta demanda de vinhos, os estabelecimentos comerciais podem ajustar os seus preços de acordo com a procura e de acordo com a disponibilidade. Aumento nos custos operacionais, eles têm muito mais custos operacionais provavelmente do que ali de Bernardo de Irigoyen, como aluguel, espaços comerciais mais caros, custos logísticos também podem contribuir para os preços mais elevados dos vinhos nesta cidade lá nesse local turístico de Puerto Iguaçu. Já em Bernardo de Irigoyen, a grande atração são as mercadorias. A concorrência que existe, tem muitas vinotecas e mercados que comercializam vinhos e outros produtos ali, fazem com que estes estabelecimentos comerciais controlem os preços uns dos outros. Eles mantêm mais ou menos um padrão, eles pesquisam os preços praticados pelos concorrentes, pelo que eu vejo, mantendo uma certa constância, uma certa padronização dos preços em todos os pontos de venda, em todas as vinotecas, em todos os mercados de Bernardo de Irigoyen.
Eu sempre tive essa impressão com relação aos preços dos vinhos que seriam mais baratos em Bernardo de Irigoyen do que em Porto Iguaçu. E essa impressão eu tenho também com relação a Mendoza, que é um grande município produtor de vinhos e tem muitos mercados e muito turismo lá também. Para mim, em Mendoza, os produtos são mais caros do que em Bernardo de Irigoyen. Eu já comprei alguns tipos de vinho, poucos vinhos assim, e comparei os preços lá de Mendoza e lá de Bernardo de Irigoyen. Eu concluí, por poucos vinhos, claro que não dá para concluir cabalmente isto, que lá em Mendoza é mais caro. Muito bem, amigos e amigas do meu canal do YouTube Mauro Vedúsculo Alpes, eu cumpri a minha promessa. Eu fui lá em Porto Iguaçu e também ali em Bernardo de Irigoyen e realizei estas pesquisas para responder para vocês cabalmente agora. Agora dá para dizer verdadeiramente que os vinhos lá em Porto Iguaçu são muito mais caros do que os vinhos argentinos vendidos aqui em Bernardo de Irigoyen. Um abraço a todos!